Olá pessoal, tudo bom? Existe vida fora da Terra? Essa é uma das grandes perguntas que a humanidade faz. É uma pergunta interessantíssima. E nós sabemos que tem muita gente que dedica sua vida a tentar descobrir se existe vida fora da Terra. Bom, a teoria mais aceita hoje no mundo científico é a teoria cosmológica do Big Bang. E o que significa isso? Significa que há 13 bilhões de anos atrás, toda a matéria que nós conhecemos, ela estava confinada em um único ponto. Então esse ponto certamente era muito denso e quente e que em um certo momento ele explode, ou seja, ele se expande e aí surgiu todo esse universo que nós conhecemos e afirmamos. Então isso se deu, como eu falei, há 13 bilhões de anos atrás e foi ali onde começou o tempo, como nós observamos, provamos, e a matéria. Então houve essa expansão de tudo, né? Então veja só, quero mostrar para você aqui uma coisa muito importante, muito interessante. Considere que o nosso universo ele esteja representado nesse círculo aqui. Então veja só, essa distância daqui para aqui nós chamamos de diâmetro. Então qual seria o diâmetro do universo? Bom, mais ou menos o tamanho do universo que nós conhecemos, ou seja, o universo que o homem consegue enxergar, ele tem, essa distância dele aqui, são 90 bilhões de anos-luz. Isso é um valor, é uma coisa absurda, isso é uma distância que nós não temos nem como imaginar essa distância aqui. 90 bilhões de anos-luz. Para você ter ideia, 1 segundo-luz é a distância da Terra para a Lua. 1 segundo. Agora imagine 90 bilhões de anos-luz. Certo? E dentro desse espaço aqui, que é o universo que nós conhecemos, existe mais ou menos 2 trilhões de galáxias. Certo? Isso aqui, 2 trilhões de galáxias. E nós moramos em uma dessas galáxias. Qual é a galáxia que nós moramos? Nós moramos na Via Láctea, é a nossa galáxia. E a Via Láctea, perto do universo, comparado ao universo, é apenas um ponto. Mas ainda assim, a Via Láctea, considerando também que a Via Láctea tem esse formato aqui, que nós sabemos que não tem, mas digamos que isso aqui seja a nossa Via Láctea, o tamanho da nossa Via Láctea. Então, nossa Via Láctea, ela tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. 100 mil anos-luz para você sair dessa ponta para essa ponta aqui. Então veja só, 100 mil anos-luz de uma ponta a outra. Isso significa dizer que nós não temos uma foto da nossa galáxia.
Então essas fotos mostradas em livros, ela, na verdade, ela é uma projeção, é uma ideia da nossa galáxia. Uma vez que, para tirar uma foto da nossa galáxia, nós teríamos que sair dela e de fora bater a foto. Então não tem como. Nós não conseguimos sair da Via Láctea. Ela é gigantesca. Para você ter uma ideia, grosso modo, uma galáxia, ela tem 100 bilhões de estrelas, né? E você sabe o que é uma estrela. Por exemplo, o Sol é uma estrela. Então, em uma galáxia, tem, grosso modo, 100 bilhões de estrelas. A nossa galáxia, Via Láctea, ela tem cerca de 250 bilhões de estrelas. Ou seja, essas estrelas que nós temos, não somente aqui na Via Láctea, como em outras galáxias, elas geralmente têm planetas, astros que circulam em torno dela. E vamos colocar isso em percentual. Mais ou menos 25% das estrelas, elas são compostas por planetas que giram em torno dela. E um dado interessante é que a nossa galáxia, ela tem o planeta Terra, mas ela tem pelo menos 40 bilhões de terras. Ou seja, ela tem 40 bilhões de planetas parecidos com o nosso, né? Então, a pergunta é, será que nesses planetas, não só aqui da Via Láctea, mas como de todo o cosmos, será que existe vida nesses planetas? Bom, e o que seria também as abduções, né, que são aqueles raptos que nós vemos em filmes, em televisão, onde alguém foi raptado por uma nave e foi objeto de estudo e depois foi largado, né? Tem também aparições de OVNIs. O que é um OVNI? É um objeto voador não identificado. Então eles aparecem por aí, os OVNIs, eles somem. Bom, na verdade, há um desejo muito grande que haja outras civilizações, que hajam ETs, que hajam alienígenas. Então esse desejo é quem provoca essas visões, né? O aparecimento de objetos não identificados. Mas é bom lembrar que muitas vezes as pessoas veem um ponto brilhante no céu ou alguma coisa, então eles atribuem a alienígenas, a objetos voadores não identificados, mas necessariamente não são. E na verdade, tudo isso aí faz parte dessa grande ilusão, dessa ilusão, né, de ter essas vidas aí que nós não sabemos. Então eu diria que todas essas visões que as pessoas estão tendo, esses objetos que as pessoas veem, e essas abduções, na verdade, elas não são verdadeiras, né? Não temos nenhuma prova categórica, definitiva, de que esses objetos fossem OVNIs, ou então que alienígenas existem. Então veja só, mas voltando à questão se de fato existe vida fora da Terra. Bom, não há nenhuma prova que há vida fora da Terra, certo? E outra coisa importante eu quero dizer a vocês: nós, seres humanos, em relação ao cosmos,
Eu estou falando do cosmos conhecido, aquele que eu falei, que tem um diâmetro aí de 90 bilhões de anos-luz. Nós somos míopes em relação ao cosmos. Para você ter uma ideia, nós, os terráqueos, né, nós que vivemos na Terra, nós não sabemos como é o núcleo da Terra. Ou seja, nós não exploramos o núcleo da Terra onde moramos. Então, o homem nunca chegou lá no centro da Terra para saber como é, de que é feito. Então nós temos uma ideia, né, está nos livros de física, de como é o núcleo da Terra. Outra coisa também que vale a pena frisar sobre essa miopia é que o único lugar que nós fomos, de fato, lá pessoalmente, foi a Lua. Isso aconteceu em 1969, né? E lembrando que a Lua fica a 1 segundo-luz da Terra. Então, foi onde nós conseguimos chegar. E nós temos aqui um planeta vizinho chamado Marte, que em termos de cosmos, ele é muito próximo, né? Marte, ele tem um período de Marte que ele fica somente a 55 milhões de quilômetros daqui. E o homem não foi lá ainda. E veja só, o homem imagina que possa ter vida em Marte, mas ele não tem certeza. E Marte é ali. Então veja só, nós somos míopes de conhecimento. Então, a nossa visão ela tá abrangente do cosmos, né? Porque nós enxergamos já, tem esses telescópios aí muito potentes e a gente enxerga longe. Mas a gente não foi lá, a gente não pousou lá, a gente não coletou nenhuma amostra do solo. Então isso dificulta para que de fato a gente possa ter certeza que existe vida fora da Terra. Mas a probabilidade de que haja vida fora da Terra, ela é grande, ela é enorme. Outra coisa que é bom a gente dividir é o que seria vida e vida inteligente. Porque quando se fala em vida fora da Terra, a gente não está falando somente da vida inteligente, mas de organismos vivos, simples, não é? Então, quando o homem faz essa busca por vida, está procurando não somente vida inteligente, mas está procurando também vida minúscula. Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser uma alga, né? Aliás, né, você sabe que a nossa Terra, que existe vida aqui na Terra há 500 milhões de anos, aproximadamente. Mas nós sabemos que de um período de 3 bilhões e meio de anos, desses 3 bilhões e meio de anos da Terra, então 3 bilhões aqui na Terra só tinha alga. Só tinha algas aqui, quer dizer, é um organismo simples. Só depois é que a vida evolui para essa vida inteligente. Então, voltando à questão da probabilidade, mas a probabilidade é muito grande. Por quê? Porque o universo é imenso, existem muitas estrelas, existem muitos planetas, é um número incontável de planetas no universo. Então, nesses planetas, certamente um deles, ou vários deles, existe vida. Embora a vida inteligente seja mais rara que a vida simples, mas ainda assim nós podemos acreditar, e temos bons motivos para isso, de que existe vida fora daqui. Agora nós ainda não chegamos lá e
também certamente eles não chegaram aqui, né? Mas a probabilidade é muito grande mesmo, é enorme. E eu espero que a gente não esteja só, né? Tenhamos, que tenham seres humanos espalhados aí pelo universo. Eu ficaria muito contente se a gente conseguisse provar. Mas tudo isso que nós estamos vendo aí, né, os relatos que estão tendo aí, precisam ser provados, né? Não há prova nenhuma de que eles existem, mas certamente eles existem. É isso aí, pessoal. Até a próxima.